Quantos estão com o coração aberto para receber a palavra do Senhor? Eu quero dizer que se você veio aqui hoje, é porque Deus quer falar com você. Dá para baixar só um pouquinho? Só? Diga assim: o Senhor tem uma palavra para o meu coração. Eu estou dizendo todos, queridos. Se você foi convidado de alguém te convidou, você estando aqui hoje, essa palavra é para você. Vire para a pessoa do seu lado: essa palavra é para você. Agora você olhe para cima como se estivesse olhando para Jesus e diga: Jesus, essa palavra é para mim. Se você trouxe a sua Bíblia, peço para que você abra no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Você que tem a Bíblia no seu celular, nós vamos colocar ali também. Tem alguém da mídia aí para dar um suporte na projeção? Tá com o Renan ali já. Ó, show, Renan. NVI tem aí? Tá lá. Mateus capítulo 5. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar no telão. Se você trouxe, acompanhe onde você está. A palavra do Senhor diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Queridos, essa palavra é forte, sim ou não? Quando eu recebi essa palavra do Senhor, que foi inspirada numa reunião de oração do G12 Brasil, que está no propósito de 40 dias de jejum e oração pela convenção G12, que vai acontecer no Rio de Janeiro, o pastor Santo, o pastor da Filadélfia, Itaquá, estava ministrando algo sobre isso, impactou meu coração. Jesus, quem disse que nós somos sal? Quem foi que disse? Jesus disse que nós somos sal da terra. Sal da terra. Só que Jesus disse isso de uma forma tão profunda, que é o que eu vou decorrer daqui em diante, vou ministrar para vocês. Queridos, o que o sal desperta? O que o sal traz? O sal natural, esse sal que nós colocamos na comida, sabor, o que mais? Sede. Quem come muita coisa salgada dá sede? Sabor, sede. O que mais que o sal desperta? Alguém falou sabor? Sabor, sede, tempero, gosto. Muito bem, gosto, tempero, sabor, sede, tudo isso o sal desperta. E Jesus disse que você é o sal da terra. Jesus disse que eu sou o sal da terra. O que isso significa, meus queridos irmãos? Que você nasceu para um propósito muito específico nessa terra. Todos vocês que estão aqui têm um propósito específico nessa terra. E um dos propósitos é ser sal. Sal. Vocês vão entender até o final dessa mensagem. Tratando no natural, o sal, ele equilibra os fluidos corporais, auxilia na absorção de nutrientes e é fundamental para o funcionamento do coração e do cérebro. O sal é fundamental para o funcionamento do coração e do cérebro. Mas podemos exagerar no sal? Não podemos exagerar no sal. Diga assim comigo: tudo tem que ter um equilíbrio. E Jesus disse que nós somos sal e luz.
Quantos já leram essa palavra que também nós somos luz? Sal e luz. Mas deixa eu te dizer algo. A luz clareia, o sal desperta. A luz clareia, o sal desperta algo em alguém. Jesus não só chamou você para ser luz. Talvez você pense assim, pastor, eu não estou sendo luz nem sal, eu estou sem sabor. Até o final desse culto, o Espírito Santo vai te encher de sabor de novo. Porque assim Jesus nos chamou para ser. Quando diz para ser luz, sim, para você resplandecer a presença dele, ser imagem e semelhança dele, refletir ele. Mas quando Jesus diz que você é sal, é que através da sua vida pessoas precisam ser despertadas para desejar ele. Para desejar conhecê-lo. Quando a pessoa é sal, o fato dela chegar perto de alguém, esse alguém já sente o desejo de conhecer o Deus que ela serve. Quando a pessoa é sal, onde ela pisa, as pessoas querem saber onde é a tua igreja. Nossa, você está tão diferente, você mudou tanto, Deus está fazendo tanta coisa na sua vida. Quando você é sal, onde você pisa, você é testemunho. Só que Jesus fala algo muito profundo sobre isso, igreja. A primeira coisa que Jesus fala é que nós somos sal. Diga assim, primeiro, sou sal. É o que Jesus declarou ali no livro de Mateus. Aqui, quando Jesus fala que somos sal, está falando de propósito. Como assim de propósito, pastora? Que não importa o que você faz dentro da igreja, por exemplo, se eu canto, se eu ministro, se eu toco, se eu sou da mídia, se eu sou do ministério, da organização, da intercessão, não importa o que você já fez, o que você venha fazer, o que eu quero te dizer é cantando, ministrando, pregando, organizando, você precisa ser sal. Porque se eu prego sem sal, eu prego sem sabor. Se eu ministro não sendo sal, eu só ministro, mas eu não desperto nada. Se eu canto sem sal, eu só canto, porque eu não desperto nada. Não importa se é pastor, se é evangelista, se é profeta, se é mestre, se é levita, se é servo, se é ministro, se é pastor, se é apóstolo, todos precisam ser sal. O ser sal é propósito, não é função, é propósito. E Jesus disse que todos somos sal da terra. Se você estava sem direção para o seu propósito, nessa noite Jesus te trouxe aqui para dizer: eu te fiz para ser sal. E onde você pisar, você precisa despertar nas pessoas o desejo de me conhecer, Vinícius. Mas pastor, eu estou tão fraco. Pastor, eu estou tão desanimado. Eu estou tão sem sabor. Queridos, é por isso que você está aqui hoje, que hoje o Espírito Santo vai derramar algo sobre o teu coração. Você vai sair daqui salgadinho, salgadinho. Muito melhor do que os Cheetos. Vai sair daqui cheio do sal, da presença e do fogo do Espírito Santo na sua vida. Quantos recebem essa verdade de Deus hoje no seu coração? Porque Jesus, Ele não despreza você. A segunda coisa que Jesus fala sobre o ser sal. Jesus disse que o sal sem sabor não serve. Meu Deus. O sal sem sabor não serve
para nada. Pastora, você está dizendo que se eu não ser sal, eu vou ser desprezado por Deus e não sirvo para nada? Não, não é isso. Quando Jesus diz que o sal, quando perde o sabor, não serve para nada, Jesus está dizendo, quando você deixa de cumprir o seu propósito que eu te criei nessa terra, tudo que você fizer não vai fazer sentido, porque vai estar fora do meu propósito. Quando nós ficamos relutando contra o propósito que Deus criou nós para sermos, nós perdemos tempo, perdemos força, perdemos ânimo, perdemos recursos, nos frustramos, porque esse sal, quando perde o sabor, ele só perde tempo, ele perde tudo, ele perde a alegria, ele perde o ânimo, ele perde a direção. Por quê? Porque ele deixou de ser sal. Então, quando Jesus fala, o sal, quando perde o sabor, não serve para nada. Jesus está dizendo, não importa o que eu faço, o que você faça, sem sal para ele não tem sentido, porque o ser sal é despertar sede, é despertar vontade de conhecê-lo, de se aproximar dele, de buscar ele, de se encher dele. Isso é ser sal. E quando o sal perde o sabor, Jesus fala algo muito forte, que ele só serve para ser jogado fora. Para os homens fazer o quê? Olha o que a palavra diz, jogado fora e pisado pelos... Sabe o que Jesus está falando aqui? Quem não é sal e não se posiciona, pode ter certeza que o diabo faz de tudo para humilhar aquela pessoa. Sabe por quê? Sabe por quê? Muitas vezes o inimigo, ele arma situações para humilhar filhos de Deus, porque esses filhos de Deus se comportam sem sabor. Sabe aquele crente omisso? Sabe aquele crente omisso, que onde ele trabalha ninguém sabe que ele serve a Deus? Que na casa dele as pessoas não reconhecem ele como servo de Deus? Quem não se posiciona como sal, no ambiente que ele estiver, não vai fazer diferença que Deus quer que faça. E para ser sal, onde Deus te colocou, você vai precisar se posicionar. Você vai precisar dizer, eu sou crente, eu não vou mentir. Você vai precisar se posicionar, ser sal e dizer, isso aqui eu não faço, isso é contra os meus princípios. Para ser sal, para ter sabor, você vai precisar se posicionar, porque quem não se posiciona, os homens humilham. E Deus está te chamando hoje para voltar a ser sal. Onde você for, as pessoas precisam olhar para você e ver o Deus que você serve, sem precisar abrir a boca muitas vezes. Tem pessoas que é sal, só de olhar para ela, sim ou não? Tem pessoas que é sal, só de chegar perto dela. Porque a maneira como ela fala, a maneira como ela se veste, a maneira como ela se comporta, a maneira como ela trata a família, a maneira como ela trata os seus, a maneira como ela trata o irmão, ela reflete. E ela realmente expressa o que é ser sal na terra. Deus te chamou para fazer a diferença. Não é mais tempo de caminhar sem sabor. Não é mais tempo de caminhar sem saber o que fazer, para onde ir. Se você não sabia o seu propósito, eu quero te dizer, seu propósito é ser sal na terra. É ser sal. Onde você colocar os pés. Mas como eu disse no início, muito sal prejudica? Sim ou não?
Pois é. Eu quero trazer essa ilustração para vocês. Quem é que gosta de churrasco? Que sal que você coloca na carninha para assar, irmãos? Que sal? Sal grosso? A mesma quantidade do sal normal. Você pode colocar a mesma quantidade de sal grosso na carne? Por que não? Você coloca só uma pedrinha de sal, pastor? Você está um pouquinho mais. Só de olho na pressão do pastor. Né? Se coloca muito sal, o sal grosso, ele precisa ser utilizado com equilíbrio. O que eu quero dizer para você? Que tem pessoas que se acham tão sal, mas acaba se tornando um sal grosso. Como assim, pastora, sal grosso? São aqueles que são tão religiosos que querem obrigar as pessoas, forçar as pessoas a serem o que nem elas são. O que nem elas são. Aí esse sal grosso, em vez de despertar sede por conhecer mais de Deus, sabe o que o sal grosso faz? Ir para a igreja que você vai, para ser como você é, para falar o que você fala, para fazer o que você faz, eu não quero. Eu não quero. Sabe o que significa? Que até para ser sal, precisa de equilíbrio. A pior coisa é ser sal grosso, que em vez de aproximar pessoas de Cristo, só afastam elas de Cristo. E sabe onde acontece isso muitas vezes? Dentro da própria casa. Onde na igreja é carinhoso com todo mundo, é atencioso com todo mundo, mas quando chega em casa, não consegue ouvir os filhos, não consegue ser carinhoso com a esposa, não consegue sentar na mesa e viver em paz. Deus não está chamando eu e você para ser sal grosso. Deus não está chamando você para ser um sal que espanta as pessoas, que afasta as pessoas dele. Mas o Espírito Santo traz equilíbrio para as nossas vidas. E o Senhor está nos chamando para ser um sal que desperte o desejo e a vontade de conhecer ainda mais quem Ele é. E Ele chamou você que está aqui para ser esse sal. Talvez você olhe para você e não enxergue isso. Talvez você olhe para você e diga: que sal que eu sou? Eu não estou dando sabor para nada. Você que pensa. Porque Deus olha para você e vê um sal muito especial. E quem coloca isso é a presença de Deus e a presença do Espírito Santo. Quantos estão entendendo o que Jesus quer falar aqui com você hoje? Jesus vai arrancar a tua timidez, viu, irmão? É, pastor. Jesus vai tirar. Porque para fazer besteira não é tímido. Quando era do mundão. Eu estou falando bobagem aqui? Quando era do mundão não era tímido. Falava, se vestia daquele jeito, fazia cada coisa. Mas para falar de Jesus é tímido. Para convidar alguém para a igreja tem vergonha. Para fazer uma oração por alguém começa a tremer, não consegue nem orar por alguém. Hoje Jesus vai tirar essa timidez. Porque o que você fazia lá no mundo, para Jesus você vai fazer o dobro, o triplo, muito mais. Nós não temos que ter vergonha de falar de Jesus, nós não temos que ter vergonha de orar por ninguém, nós não temos que ter vergonha de ser sal, porque você foi criado para isso. Quem é tímido, fala assim: repreenda toda a timidez na minha vida em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que os tímidos... A Duda vai mais. Porque os tímidos...
Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Sabe por quê? Porque quem é sal não é tímido. Quem é sal chega, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na tua vida. Eu quero orar por você e Jesus vai mudar a sua história. Ser sal. E eu quero finalizar com um exemplo, né? Quando eu estava grávida do Vinícius, meu filho mais velho, eu queria algo com muito sal. Eu chupava muito limão com sal. Eu sentava no sofá da minha casa, pegava limão, cortava, jogava sal. E eu chupava limão com sal, limão com sal, limão com sal, limão com sal. Falei, eita, esse aqui vai nascer, eita, daquele jeito, salgado. Esse aqui vai nascer para ser sal. E ali foi gerando, né? Mas não nasceu com nenhuma mancha de limão, não nasceu com nenhuma mancha de sal, né? Mas eu sentia vontade do quê? Eu queria algo com muito sal. Eu ficava com vontade, muita vontade de limão com sal, limão com sal. Eu queria mais sal, eu sentia mais sede, mais sal e mais sede, porque eu estava gerando vida em mim. Quando você começa a gerar vidas para Cristo, quando você começa a ser sal, quanto mais sal você é, mais você gera pessoas em Cristo Jesus. Já na gravidez do Ézer, um sal mais equilibrado. Não estou falando, você também é equilibrado, amém? Em nome de Jesus. É que você foi o sal. Um salzinho, sal. Na gravidez do Ézer, eu também fiquei com vontade, com desejo de comer algo salgado. Né, pastor? Só que do Ézer foi uma coisa mais leve. Estava gerando, né? Mais tranquilo. Né? Eu fiquei com vontade de comer churrasco com queijo no pão. Sabe? Pão, carne e queijo. Na época, não tinha Uber, né? E todas as padarias estavam fechadas porque era meia-noite. Mas eu queria algo com sal. E o pastor saiu procurando uma padaria aberta. Não tinha carro. Ele saiu caminhando meia-noite pela cidade de Suzano, procurando algo com sal. Ai, que vontade de comer aquele lanche. Ele, amor, pode ser no pão de... Ali ele encontrou uma padaria e me ligou. Amor, pode ser no pão de hambúrguer? Eu falei, não. No pão de hambúrguer, não. Tem que ser no pão francês, amor. E eles não tinham pão francês. Meia-noite acabou o pão francês. Só tinha o pão irlandês. Estou brincando, é o de hambúrguer. Mas o pastor encontrou uma padaria lá embaixo. Nós morávamos lá em cima. E ele encontrou. E eu comi o lanche de churrasco. Por que eu estou falando isso? Porque, queridos, não importa o resultado. Não importa. Você precisa perseverar. Você precisa continuar. Você precisa crer no teu propósito. Você é o primeiro que precisa desejar esse sal na tua vida. Você é o primeiro que precisa desejar esse sal para depois despertar no outro essa sede. E a pergunta que eu quero fazer para encerrar: o que te fez no meio da caminhada perder o sabor? O que te fez? Talvez você olhe assim e fale, pastor, eu estou salgadão. Eu estou tão salgado que até meus animais estão se convertendo quando eu chego em casa. Eu chego, meu cachorro até se humilha perto de mim. Se rende. De tão sal que eu sou.
Mas talvez você não esteja assim. Talvez você pense assim: pastora, estou meio sem sabor. A pergunta é: o que te fez perder o sabor? Foram as frustrações? O que te fez perder o sabor foi o emprego que você não conseguiu, que você queria tanto, e Deus não te deu, e você ficou muito bravo com Deus e abandonou Deus? O que te fez perder o sabor foi aquele relacionamento que não deu certo? O que te fez perder o sabor, de repente, foi aquele líder que te feriu, que te magoou, que te frustrou? Ou alguém da sua casa, em situações que você viveu? Eu não sei o que te fez perder o sabor. Eu quero te dizer, hoje o Espírito Santo quer trazer você de volta. A pergunta é: você quer viver o propósito de ser sal? Ser sal? Eu quero te convidar a se colocar de pé. E eu quero finalizar lendo uma palavra que queima no meu coração. 1 João capítulo 3. Eu queria que todos nós lêssemos juntos, ali no telão. Nós vamos ler do 16 ao 18. Vamos ler juntos? Vamos? A palavra do Senhor diz assim: 1, 2, 3. Desta forma, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas em ação e em verdade. Pode deixar esse versículo. Pastor, o que é ser sal? É amar vidas. O que é ser sal? É amar o que Deus ama. Deus ama vidas. O que é ser sal? É amar o que Jesus ama. Jesus ama vidas. Jesus ama a prostituta, Jesus ama o viciado, Jesus ama o alcoólatra, Jesus ama o abandonado, Jesus ama o rejeitado, Jesus ama o desprezado, Jesus ama o improvável, Jesus me ama, Jesus ama você. E o que é ser sal? É amar quem Ele ama, mas não só de palavras, amar em ação e em verdade. Isso é ser sal. É amar não só de palavras, mas amar em ação. Amar não é carregar só uma Bíblia debaixo do braço. Amar é ver alguém sofrendo e dizer: olha, eu quero te ajudar porque Jesus pode te curar. Amar em atitudes e em ação. Amar, amar, amar. A palavra de Deus diz: como pode ver um irmão necessitado, não se compadecer e não ajudar? A palavra diz que quando você vê alguém precisando de ajuda e você não faz nada, a palavra diz que o amor dele não está em nós. Mas quando nós olhamos alguém passando necessidade, a gente estende o braço e a gente ajuda. Aí sim, o sal está se manifestando. Que o Senhor Jesus arranque de nós todo o egoísmo da nossa alma.
Que o Senhor desperte a igreja para parar de olhar para o próprio umbigo e olhar para o sofrimento do meu irmão, porque quando eu ajudo o meu irmão, quando eu cuido das coisas que Deus ama, Deus cuida das minhas coisas. Deus cuida da minha vida. Então nós queremos orar. Você que deseja receber esse toque do Senhor, eu vou pedir para que você dê um passo para frente, mais para frente, que o pastor